Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Podstar está no ar e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Tenho maior prazer e maior satisfação de receber aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, Jordana Romil. Seja muito bem-vinda. Quero te agradecer imensamente por tu ter acolhido esse convite de estarmos hoje batendo um papo. Muito obrigada, Ju. Estou muito feliz pelo convite também. Acho tão legal a gente poder compartilhar todos os estudos que a gente faz, tudo que a gente busca nessa vida, né? Principalmente sendo mulheres, principalmente nos auxiliando mão a mão. Então, te agradeço imensamente pelo convite. Obrigada. É uma honra te receber e principalmente a gente falar, como eu falei, né? Pessoas que brilham e enchem o mundo de luz, e eu acho que o nosso propósito, as coisas que a gente acredita, fazem com que a gente brilhe mais e que a gente possa reverberar para o mundo. Uhum. Então, nós vamos hoje falar, gente, um assunto muito pertinente, que ainda requer, eu acho, discussões, precisa ser colocado na mesa, né? E que a Jordana traz uma abordagem bem interessante, que é o intraempreendedorismo feminino para a internacionalização dos negócios, né, Jordana? Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que tu te apresentasse para a nossa audiência. Então, eu sou a Jordana Romil, eu sou graduada em Comércio Exterior pela Unicinos, sou mestre internacional em Gestão e Negócios, também pela Unicinos, aqui no Brasil e na França. Então, eu tenho o diploma de mestre em toda a comunidade europeia e aqui no Brasil também. Eu sou empreendedora, já fui intraempreendedora, hoje eu sou empreendedora diferente. Digamos que se nós pensarmos um pouquinho nos conceitos, digamos que eu acabo sendo os dois, por mais que eu seja a minha dona, digamos assim, né? Mas, enfim, hoje eu sou tua chefe, a minha chefe. Tua líder. Isso. Então, a dona de mim mesma, né? Para fazer as coisas acontecerem. Eu sou empreendedora, então, sou proprietária e sócia da Owl Trade Solutions, é uma empresa situada hoje em Garibaldi, que trabalha com importação e exportação. Então, nós trabalhamos tanto com a consultoria, auxiliando as empresas a começarem o processo de internacionalização, na exportação e na importação, então nós auxiliamos todo o trâmite. Então a gente faz o estudo, desenvolve fornecedor, para justamente que essa empresa ela consiga ter uma redução de custos olhando para a IMPO. E como trading company, então nós compramos os produtos dos nossos clientes e fazemos a venda no exterior. E puxando então esse gancho para esse assunto, principalmente voltado para as mulheres, né? O que te levou a buscar, né, esse gancho, esse viés dentro do intraempreendedorismo? O intraempreendedorismo, ele é muito recente, então é pouquíssimo tempo que nós falamos sobre ele. E quando eu ingressei no mestrado, nós tivemos um professor de Portugal que trouxe para nós toda a informação, os artigos do que era o intraempreendedorismo, de como funcionava, e daí eu pensei, cara, sou uma intraempreendedora. Na época eu já trabalhava dentro de uma empresa, então eu já era aquela mulher que queria ser vista, que gostava de um desafio, então eu já queria estar nesse mundo. E aí eu pensei, não, é muito eu. E hoje as mulheres elas têm muita dificuldade em estar em postos de gestão, de coordenação ou de direção. E era algo que eu almejava dentro da empresa. Então eu comecei a estudar sobre o intraempreendedorismo e eu vi o quanto aquilo precisava ser amadurecido por ser muito recente e não ter nada escrito especificamente sobre mulheres. Então eu pensei, não, já que eu sou uma intraempreendedora, vamos estudar sobre isso. E aí a gente começou a estudar, eu e o professor, né, o professor Marcelo Machado, excelente, me guiou em todos os caminhos, auxiliou muito em todo o processo. Então nós começamos a estudar entender como é que era dentro das organizações, como é que funcionava a questão do intraempreendedorismo dentro das organizações, tanto masculino quanto feminino, as porcentagens. A gente começou a ver quais eram os estudos que já existiam sobre o tema. Sim, na verdade é um assunto muito pertinente, principalmente nos dias de hoje, mas que ele não tem um aprofundamento, né? E eu achei muito interessante a tua pesquisa, que tu realmente
dentro da escassez, né, de publicações científicas voltadas para essa área, tu conseguiu fazer várias abordagens, mas principalmente com esse foco, né, voltado para a mulher e com relação às características das mulheres relacionadas à internacionalização dos negócios, né? Então, eu achei bem interessante essa pesquisa. E o CERN, né, ele está muito relacionado a comportamento, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho disso também, né? Dentro do que tu foi pesquisando, né? O que tu encontrou relacionado a essas características, né, nas mulheres? Nós começamos tentando buscar qual era a melhor metodologia que nós utilizaríamos para chegar no resultado. E aí nós fomos então para o storytelling, onde eu pegava as mulheres, conversava com elas olho a olho e entendia toda a história delas. Como elas começaram, quais foram todos os desafios que elas tiveram, como foi o crescimento dentro da empresa, o que disseram para elas, o que não disseram, sabe? Então a gente começou daí. Depois que a gente decidiu fazer isso, nós escolhemos então 5 mulheres. Essas 5 mulheres são todas mulheres muito poderosas, digamos assim, empoderadas, né? Que estão em cadeiras de direção de empresas que são internacionalizadas. Porque também a gente tem que abrir um parênteses. A internacionalização não é simplesmente a empresa que começa a exportar. É a empresa que já está no exterior, é a empresa que já está consolidada, que está querendo aumentar, muitas vezes já tem um CD, um centro de distribuição em outro país. Então, ali que a gente começa a conversar sobre internacionalização. Porque já tem um fluxo, digamos assim, no comércio internacional. Exatamente. Então, aquela empresa que começou agora, exporta, sei lá, 2, 3 containers por mês, ela não está internacionalizada ainda. Mas quando ela está inserida naquele país, aí sim. Então, nós conseguimos mulheres muito interessantes. Inclusive, uma dessas empresas está em 40 países, né? Uma dessas entrevistadas. Isso aí. Depois eu quero que tu conte um pouquinho mais desses cases, né? Mas, voltando, né, na questão das características dessas mulheres, né? Porque eu acho que tu conseguiu mapear dentro da escassez das publicações, enfim, mas mapear um perfil, né, dessas intraempreendedoras, e não só isso. Eu acho que mostrar também uma visão mais de futuro relacionada a isso, né, no direcionamento de como desenvolver esse intraempreendedorismo dentro das empresas, né, e trabalhar essas mulheres, né. Sim. No que eu vi, é justamente perfil. É perfil, vai ser aquela mulher que tu já vê de longe, que ela não vai aceitar simplesmente um sim, baixar a cabeça e fazer, ela quer o desafio. Então todas elas tinham a mesma característica, o desafio, tudo movia pelo desafio. Tinham filhos? Tinham, divorciadas, algumas eram divorciadas, outras eram casadas, então o foco sempre foi, não, eu quero ser, eu vou chegar, essa persistência. Então o grande auxílio desse estudo, digamos assim, o grande encontro desse estudo foi justamente a persistência que não aborda em nada. Então, aquela mulher que não, agora eu vou acordar e eu quero ser diretora da empresa que tem mais de 40 empresas no mundo, né, altamente internacionalizada. Então, ela fez tudo para com que isso acontecesse. Então, a persistência. Então, se destacou, né, em termos de comportamento. Isso aí. E assim, e não baixar a cabeça, sempre em função de estar discutindo de um lado positivo, entendendo o outro. Se posicionando, na verdade. Se posicionando, isso mesmo. E entendendo o outro. Porque muitas delas, na realidade, 4 delas relataram que ouviram. Nossa, aonde tu quer chegar é algo que tu não vai conseguir. Né? Porque no mundo em que se vive, querendo ou não, a parte de comércio exterior dentro das empresas é uma área muito masculina. Então, elas ouviram de formas diferentes, ou que não tinham potencial, não tinham capacidade, ou algo assim. Então, isso também deu um impulso. Não então tá bom, então eu vou ser. Então, me dá um desafio que eu vou conseguir. E a maioria delas acabou crescendo por um desafio. Já amarrando o gancho, teve uma delas que ela queria muito estar em cargo de direção, inclusive aqui de Porto Alegre, de uma empresa muito bem renomada.
ela queria muito estar no cargo de direção. E ela estipulou. Então, ela sabia que ela tinha começado mal e mal com o marketing da empresa e não davam a chance para ela para conseguir estar na exportação, viajando, buscando clientes, por N fatores que a empresa queria. E ela conseguiu uma vaga numa segunda empresa e ela sabia que eles iam precisar demais dela. Aí ela disse assim, não, tenho 2 anos para colocar meu nome no mercado. E em 2 anos ela dizia assim, que ela não teve paciência, que a partir dali ela buscou, vivia num avião, vivia em países diferentes, vivendo situações diferentes, até que ela conseguiu chegar no patamar que ela tá. Então, quando ela fez os 2 anos, ela disse, pronto, agora meu nome tá no mercado. Aí ela foi para uma terceira empresa e aí ela já foi como bem reconhecida pelo cargo, com um cargo mais de supervisão e depois foi para coordenação. Que na verdade para também poder ter essa atuação, né, e se destacar, é necessário também se dedicar a um tempo, né, para fazer essas viagens, visitas, para fazer essa socialização, mas também a mulher hoje com as suas 1000 tarefas, 1000 papéis, enfim, né, muitas vezes ela acaba não tendo, ou se colocando, né, nesse papel de mais desbravadora de um mercado, digamos assim, né, em função de tudo isso, né, eu vi também no teu trabalho que a mulher, né, muitas vezes não ocupa esse espaço, né, em função dessas atividades que ela tem, né, que requer uma dedicação, principalmente quem está começando, como tu mesmo trouxe como exemplo, né, mas também a parte em termos de perfil, né, ou característica mais feminina dentro do teu mapeamento, mostrando, né, um pouco mais dificuldade em arriscar, né, então, assim, ter esse perfil, né, de arriscar mais, ser um pouco mais ousada, muitas vezes, talvez dentro do mundo masculino, onde a gente tem dentro do comércio internacional bem expressivo, né, um público bem expressivo, talvez eles arrisquem mais, sejam mais ousados, né, então falta um pouco da mulher também de ter esse ímpeto, né? Não que precise ter o mesmo tipo de comportamento masculino, já vamos deixar bem claro aqui. Não é né? necessário. Mas que ela ache o seu ponto de equilíbrio para isso, para que ela consiga ter mais relações. Outro ponto positivo, né, que também tu acabou destacando, é a questão de ter essa habilidade mais social, né, que isso é um ponto positivo que a mulher, ela tem muito mais, né, então, de explorar um pouco mais, talvez ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, né, sobre essas habilidades, né, do que eu posso estar trazendo para o meu desenvolvimento, para que eu possa ter uma atuação melhor, né, então, queria que tu trouxesse também um pouco dessa perspectiva. Olha só que legal, tem um estudo que nós encontramos que foi feito com mais de 200 empresas e mostraram que todas essas empresas as quais as mulheres estavam num cargo de direção ou coordenação que precisavam tomar atitudes ou decisões para aumentar a exportação, a internacionalização da empresa, elas acabavam arriscando muito menos do que os homens. E aí questionadas... Eram mais assertivas até. Também, mas o questionamento era o qual? Eu não posso perder o cargo onde eu tô, porque eu lutei demais para chegar aqui, então um erro meu, eu caio, não volto mais. Como se fosse uma busca por segurança, né? Segurança, isso que elas demonstraram também. Então, a questão da segurança. Então, tu vai ter um homem na parte da exportação, vamos dizer assim, ele vai arriscar muito mais, né? Ele já vai tentar, vamos abrir um centro de distribuição, vamos fazer N situações que a gente pode criar lá fora em outros países, né? Mas a mulher não, ela vai começar sempre mais próximo, os estudos mostram mais próximos com os países mais próximos, justamente porque quanto mais perto o país, mais a gente conhece o povo, né? Quem que nunca foi ali, né, passeou ali pro Uruguai, pra Argentina, que os nossos vizinhos. Então, a gente conhecendo o povo é muito mais fácil de conseguir ter a simpatia deste povo para com ela e é muito mais fácil dela conseguir entrar nesse mercado. Então, elas arriscam muito menos. E tem uma outra coisa uma outra situação que eu gostaria de enganchar, é que na internacionalização,
Nós mulheres, homens, enfim, não interessa, lidamos com vários países, com várias culturas diferentes. Por exemplo, aconteceu comigo, um rapaz, um senhor da Arábia Saudita, chegou para visitar a empresa, nós éramos só mulheres, em toda a área de exportação. E ele deu a mão para todas nós e foi lavar as mãos no banheiro, porque nós somos impuras. Só que é a cultura deles, e tá tudo bem. Então, muitas vezes, a gente até tem que, dependendo da personalidade da mulher, a gente até tem que engolir isso, né? Porque, o rapaz estava em outro país, enfim, mas é da cultura deles. Então, a gente tem que entender todo esse ponto. Já conheci casos de meninas que foram viajar para o Egito, por exemplo, e tiveram que só sair com os homens que estavam ao redor por conta de possíveis sequestros, né? Então, aí tem isso também, tem o medo, porque o que vai acontecer comigo? Inclusive, tem mais uma história para contar. Eu tinha um cliente que era um sheik do Egito, e ele queria me levar para o Egito. Sabe, eu era muito novinha, e daí chegou no momento em que os homens tiveram que não, a partir de agora a Jordânia não negocia mais, a partir de agora a gente vai negociar e corta a relação com a Jordânia. Então tem muitas situações assim que envolvem o medo e culturas diferentes. E tá tudo bem, porque cada um tem a sua cultura, a sua religião, a gente respeita tudo isso, que a gente quer fazer negócios e se colocar no mercado lá fora. E a gente estuda muito para isso, porque são anos de inglês, anos de espanhol, inglês e espanhol no mínimo, né? E tu vai ter uma terceira língua, mandarim, tu vai ter um francês também. Então, são muitos anos estudando para te conseguir desenvolver toda a capacidade para te iniciar esse processo de estar no outro país. Né? E aí, a primeira coisa que a gente estuda, então, vamos entender a cultura. Porque ninguém quer ser sequestrado em outro país. Sim. Forma de vestimentas, forma de alimentação, como comer, sabe? Na China, por exemplo. Como se posicionar na China, por exemplo. Tu não vai negociar com uma mulher, tu vai sempre negociar com um homem, né? Então, aquele homem que, às vezes, ele nem inglês ele não fala, mas ele vai ter uma secretária que vai falar inglês, vai fazer a tradução. Né? Por quê? Porque é um país com uma hierarquia e um patriarcado muito grande. E tá tudo bem, então a gente precisa entender e estudar esses países. Então, além dessa questão da persistência, não, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou fazer o que for preciso para chegar lá, essa questão, quando elas chegam lá, essa questão do medo medo de arriscar e medo de se expor a pessoas, a culturas completamente diferentes, acabam fazendo com que elas fiquem no cantinho. Então vai ter mais todo um trabalho em cima disso. Sim, Não, mas é bem importante o que tu trouxe com relação à cultura, né? Porque é necessário para te ter um pouco mais de flexibilidade, né? Essa adaptabilidade, né? No teu comportamento aqui, ali, saber como que eu devo me portar, como que eu devo me relacionar, como é que a comunicação também é importante, né? As formas de comunicação. Por isso que a gente acaba estudando, sempre quando começa qualquer processo de exportação, o início de uma internacionalização para qualquer país, a primeira coisa que a gente estuda sempre vai ser o produto, né? Dessa xícara aqui, em qual país eu vou conseguir colocar essa xícara que tem uma maior importação, que tenha um acordo comercial com o Brasil? Então, tu começa a estudar sobre isso. Depois que tu estuda, tu vai pra cultura. Então, como come? Como vive? O que pensa? Do que se alimenta. Do que se alimenta. E daí tu começa, porque a gente brasileiro, por exemplo, se tu for negociar com um americano, o americano é ágil. Tá tudo certo. Oi, tudo bem? Eu quero essa caneca a $3, terminou o seu ponto. Quantas reuniões precisa, né? Tem diferença, né? Tem. De um americano para um chinês, por exemplo. Nossa, o chinês uma vez me aconteceu. Foram 10 e-mails, 10, para a criatura entender que tinha que assinar um documento à mão. E todo mundo que trabalha com importação já aconteceu isso, sabe? Então daí tu conversa com eles, tem que ser em tópicos. Então, tópico 1, tu vai falar sobre essa xícara. A xícara precisa ser branca. Daí tu vai lá, tópico 1. A xícara precisa ser branca. Precisa ter não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí tu vai em tópicos. O americano já não. O americano tem que resolver ali na hora, terminou o assunto. Tu diz não na hora, tu diz que sim. Então, as formas de muito direto, né? Muito direto. Então, tu tem que ir pronta. Então, é diferente. Chinês é família.
né? Então a gente já cria uma relação. Eu tive um professor que ele sempre contava que ele ficou muito tempo na China para fechar uma grande exportação aqui do Brasil. Ele não conseguiu fechar, mas ele foi padrinho de casamento da filha do dono da empresa. Ele não vendeu, mas ele acabou sendo um amigo da família. De tanto que se aproximou. De tanto que se aproximou. Daquele núcleo. E os meus fornecedores é a mesma coisa. Ah, quando tu vem pra cá, eu tenho que te apresentar isso. Aí eles me dizem, we are family, Jordana. A gente é família, a gente é família. E é diferente do americano. O americano tu vai ter muito frio. Né? E na América Latina, né? Que é muito parecido com a abordagem ou comportamento ou a cultura. Sim. Nós aqui é super tranquilo. Por isso que a gente sempre pensa em começar pela América Latina, porque a gente acaba se entendendo, né? Tu vai lá na fronteira, mais tu próximo. fala um portunhol, digamos assim, o pessoal já te entende. Então, sendo mais próximo, nossa cultura é muito parecida. Então, a gente vai já conversar, já vai ser mais amoroso, digamos assim, já vai se entender, já vai se visitar. Qualquer situação é muito fácil tu pegar o carro, tu ir ali do lado. Então, a gente geralmente sempre começa por aí. Aí é um risco muito menor, porque aí o que acontece? Nós temos todos os acordos comerciais, né? Então, que isentam o imposto da importação. Então, tanto para eles quanto para nós. Então, aí a gente já consegue também namorar melhor quando se trata de produto. Fazer uma melhor relação, né? Exatamente. Muito legal. E a atuação, por exemplo, das mulheres na América Latina? Enfim, tu chegou a ver alguma coisa no estudo? Ela teve algum percentual, enfim, uma estatística relacionada a isso? Então, como elas querem a internacionalização em si, elas acabam indo aonde é necessário. Então, não só necessariamente ficando aqui na América Latina, mas que nem essa que eu contei, que ela está numa empresa muito bem conceituada em Porto Alegre, o foco era a América Latina. Porque ela vendia vassouras, vendia produtos de limpeza, utensílios de limpeza, então ela precisava ir para os distribuidores, para os supermercados. Então, ela sempre dizia que ela botava as vassouras embaixo do braço e ia visitando todos, né? Aí, eu amarro com uma situação que também já me aconteceu. Quando eu era CLT, eu queria muito ir para exportação, muito. Então eu participava de todas as seleções, eu ficava batendo pé, enfim, sempre fui chata, digamos assim, persistente, que nem a gente viu ali no estudo. E um dia uma pessoa chegou assim para mim e disse, tu não vai para exportação, porque tu já pensou tu com uma ferramenta de salto correndo de mercado em mercado? Por que não? Né? Que é o que ela fez. Ela pegou todos os utensílios dela, botou embaixo do braço e ficava um mês fora, um mês e meio, o namorado que esperasse. E ela conseguiu estar onde ela tá. Show. E hoje ela tem quantos... ela tem outras sedes fora do Brasil? Ou não? Tem, principalmente na China. Porque ela é uma grande... depois que ela mudou, que ela foi para essa segunda, que ela foi para um cargo de coordenação e posterior direção, ela foi já para uma multinacional. Né? Então, não posso falar muito porque eu não tenho autorização dela. Sim, não tem problema. Mas uma das coisas, um dos produtos que ela vendia era ar-condicionado. E uma das coisas que ela falava era a dificuldade que ela teve em justamente aprender, porque dependendo do projeto em que ela tentava vender no exterior, precisava de um tamanho, de uma medida, de, enfim, N fatores para ela conseguir fazer aquela venda perfeita, aquela venda casada. Então, foi muito difícil ela aprender. E aí ela dizia assim, bom, se eles conseguiram, eu também consigo. Bem assim. Então, eu vou conseguir. E ela lia e estudava dia e noite. Tem uma delas que eu amo ela de paixão. Hoje ela já deve estar com seus 75 anos, mais ou menos. E ela foi fundamental para a internacionalização de uma grande marca que nós temos. E ela foi provavelmente uma das pioneiras dentro desse trabalho. Foi. Então a gente vai parar por aqui, porque a gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte 2 desse programa, onde a gente vai fazer o link relacionado ao sucesso. Falamos sobre os desafios, falamos um pouco desse comportamento, mas eu quero que a gente eu quero que tu também traga os cases
e falando um pouco dessa jornada, né? Essa carreira, né, de sucesso e de superação de algumas mulheres. E aí trazendo esses comportamentos também que são essenciais para essa carreira empreendedora. Bora para a segunda parte, segundo episódio. Só história, só história. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até o próximo Pode Estar. Um beijo no coração de todos e até lá. Shine bright like a diamond.